E hoje, queridos, nós, como eu disse antes, continuamos o nosso estudo no Sermão do Monte. No entanto, o Sermão do Monte, ele pede um parênteses, né? Um parênteses muito importante, um parênteses que não pode ser desconsiderado, porque a oração do Pai Nosso, irmãos, é uma oração tão profunda e e como ela se trata de um modelo para nós, a equipe pastoral, nós entendemos que seria bom que nós tratássemos da oração do Pai Nosso como um capítulo à parte, né? Como estudando petição por petição. E hoje, queridos, nós vamos trabalhar a primeira das petições do Pai Nosso, que está ali na última parte do versículo 9, que diz: santificado seja o teu nome. Nós vamos trabalhar essa parte. Mas antes de começarmos a estudar essa parte especificamente, queridos, nós vamos ler o texto bíblico, né, a oração do Pai Nosso. Aí nós vamos orar e então nós vamos tentar aprender um pouco mais do que quer dizer esse santificado seja o teu nome. Você já pensou nisso? O que você está clamando ao Senhor quando diz santificado seja o teu nome? Eu quero dizer que você pode participar pelo chat do YouTube e assim nós vamos tentar construir essa aula juntos e na medida do possível eu vou atendendo a sua dúvida, o seu comentário aqui na nossa transmissão. Vamos orar, queridos? Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, porque podemos nos encontrar, ainda que virtualmente, para estudarmos a Tua Palavra. Deus, eu clamo para que o Senhor amenize toda a dificuldade que existe nesse tipo de estudo transmitido e não presencial. Que o Senhor venha trazer tranquilidade para nós e que nós, nesse momento, possamos nos concentrar exclusivamente no estudo da Tua Palavra, que o Senhor nos dê graça nesse tempo e que nós sejamos profundamente ministrados pelo Senhor ao estudarmos a Tua Palavra e que isso venha trazer grande transformação, um impacto tremendo para a nossa vida, especialmente para a nossa vida de oração. Que o Senhor nos ministre com graça e nos dê, Deus, da Tua capacitação para ministrarmos essa aula, mas também para compreendermos, ilumina o nosso entendimento, para entendermos as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra, que o Senhor ministre nas nossas vidas. Esse é o nosso clamor, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Dá bom dia, F. Campos, eu imagino que deve ser o Fábio Campos e a Josi, né? Bom dia para vocês, Deus abençoe, que bom que estão conosco. Irmãos, vamos ler o texto bíblico? O texto da palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 6, nós vamos ler, queridos, do versículo 9 até o versículo 13. Evangelho conforme Mateus nos escreveu, no capítulo 6. Eu quero ler com os irmãos do versículo 9 ao versículo 13. O texto, talvez, um dos textos, né, ou talvez o texto mais conhecido da Bíblia, porque se trata de uma oração que a gente aprende a fazer ela desde pequenininho, né? Desde quando nós somos pequenos, os nossos pais ensinam a gente a fazer essa oração. Mesmo aqueles que não vivem o cristianismo, né, ou a fé cristã com intensidade, com profundidade, muitas vezes aqueles que vivem apenas uma religião cristã e não vivem a fé cristã, mesmo estes já aprenderam a orar a oração do Pai Nosso, ou então pelo menos estão aprendendo a orar a oração do Pai Nosso. Bom dia, Cleonice. Que bom que está conosco, Deus abençoe. Mateus 6, do 9 ao 13, a palavra do Senhor diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração do Pai Nosso, queridos, ou a oração
dominical, como ela é mais conhecida, se eu não me engano, se você estiver utilizando uma Bíblia revista e atualizada, ela vai trazer ali como um intertítulo justamente essa expressão, oração dominical. E aí nós normalmente vinculamos a palavra dominical ao domingo, né? Então, às vezes, em algumas igrejas faz-se referência à escola bíblica dominical, porque é a escola que é a escola do domingo. Mas, no entanto, a origem desse nome, né, dessa palavra dominical, ela não é um vínculo apenas ao dia do domingo, mas sim ao significado latino dessa, ou que vem do latim dessa palavra, que é o domini, que quer dizer Senhor. Então, é a oração do Senhor. Então, quando nós falamos oração dominical, não é a oração que nós fazemos no domingo, mas é a oração do Senhor. Por que oração do Senhor? Porque é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Então, por isso nós fazemos uma referência a essa oração como a oração, ou também fazemos referência a essa oração como sendo a oração do Senhor. E essa oração do Pai Nosso, queridos, que nós estamos estudando, já há 2 semanas estamos estudando, e agora vamos começar a trabalhar termo por termo, né, ou petição por petição, ela está incluída dentro do contexto da retidão da oração. Se você for olhar, Mateus capítulo 6, no começo do capítulo, no versículo 1, o Senhor Jesus já nos alerta falando sobre a vida de justiça, ou então as obras de justiça, obras de retidão, que como discípulos e como cristãos, como aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós precisamos praticar a vida que nós temos que viver. E então, Jesus fala a respeito das esmolas, ele fala a respeito da oração, e ali a partir do versículo 16 ele vai falar a respeito do jejum. E, no entanto, queridos, quando ele fala a respeito da oração, a partir do versículo 5 do capítulo 6, Jesus começa a nos dizer que a oração ela tem um propósito, ela tem um motivo pelo qual nós oramos. E o motivo pelo qual nós oramos não é simplesmente um motivo religioso ou então um motivo moral, como os fariseus faziam, né, de serem reconhecidos como homens piedosos, e por isso eles gostavam de orar em pé, se mostrando, né, nas sinagogas, nas praças, levantando as mãos e fazendo toda uma teatralidade, uma dramaticidade a respeito da oração, porque o objetivo deles era serem vistos pelos homens. Nós já trabalhamos isso aqui. E também nós não somos chamados para vivermos uma vida de oração inútil apenas por uma expressão de religiosidade vazia através das vãs repetições, ou das repetições do falar inutilmente. Lembrando, queridos, que quando nós falamos sobre isso, dos versículos 5 a 8 na oração, pela graça de Deus, eu pude dar essa aula, e por conta disso, eu mesmo tive que estudar muito esse texto, e então rever algumas das coisas da minha prática de oração. E então, nessa realidade, queridos, eu aprendi e ensinei para os irmãos, disse aqui para os irmãos em escola bíblica, de que a oração tem o propósito de nos levar a um relacionamento profundo com Deus. Inclusive, alguns irmãos ficaram um pouco chocados comigo quando eu disse assim, a oração não serve para a gente pedir coisas para Deus, ainda que a gente peça. A oração não serve para a gente agradecer a Deus, ainda que a gente agradeça. Então, na época eu disse assim, naquela aula eu disse que a oração servia para cultivarmos um relacionamento profundo com Deus. E essa é a retidão, a justiça da oração. Se você quer viver uma vida de oração justa, reta diante de Deus, então o seu objetivo ao orar deve ser
única e exclusivamente relacionar-se profundamente com o Senhor Deus. Quero aproveitar, dar meu bom dia para o Edmilson, para o Celso, para o seu Robério, que estão aqui conosco também. Deus os abençoe, irmãos. Se eu por acaso esqueci algum irmão que está aqui, me perdoe, mas é que são muitas mensagens e às vezes a gente se perde aqui na administração. Deus abençoe os irmãos que estão presentes. Então, se nós queremos viver uma vida reta de oração, na oração também, uma vida justa na oração também, então o nosso objetivo está almejarmos um relacionamento mais profundo com o Senhor Deus. E então, conforme nós vimos nas 2 semanas anteriores, tanto com o pastor Patrick quanto o pastor Lucas, esse relacionamento, ele é expresso na forma como Jesus nos ensina a clamar pelo Senhor, quando ele nos diz que nós podemos nos referenciar ou nos referir a Deus, ou clamar pelo Senhor, chamando ele de o Pai Nosso que estás nos céus. Isso não quer dizer que nós não podemos orar ou que está errado chamar Deus de Deus ou de Senhor na oração. Não, nós podemos chamar o nosso Deus, de querido Deus, de amado Pai ou de Senhor. Nós podemos fazer isso na oração. Não precisa ser sempre chamando Deus de Pai Nosso, né? No entanto, mesmo quando nós chamamos Deus de Deus ou de Senhor, nós precisamos ter a compreensão de que estamos lidando com o nosso Pai que nos ama, que cuida de nós, que nos protege, que nos guarda e que quer se relacionar conosco, e esse Deus é o nosso Pai. Mas ele também é o Pai que estás nos céus. Então, quando nós nos referimos a ele como o Pai Nosso que estás nos céus, não quer dizer que ele está distante de nós, mas ao contrário, essa expressão que estás nos céus, ela é um indicativo do poder e da autoridade e do governo e da soberania que tem o nosso Pai. Então, quando nós nos referimos ao Pai Nosso que estás nos céus, nós estamos olhando para Ele e nos relacionando com aquele que está próximo de nós e que nos ama, que é o nosso Pai, mas também com o Deus Todo-Poderoso que governa e que domina sobre todas as coisas. E então, tendo visto isso, queridos, nas últimas semanas, a partir dessa semana nós vamos começar a trabalhar cada uma das petições dessa oração, e a primeira dessas petições é: santificado seja o teu nome. Mas antes de começarmos, queridos, eu quero lembrar uma coisa que tanto o pastor Patrick quanto o pastor Lucas, nas 2 últimas aulas, deixaram isso muito claro para nós, que é: Jesus não está nos dizendo nesta oração que esta deve ser a única oração que nós fazemos. Lembre-se, Jesus ele não está ensinando uma reza, algo que tem que ser repetido sem sentido e sem significado. Jesus está nos ensinando um modelo de oração, e esse modelo de oração ele é baseado em princípios bíblicos, em princípios da palavra de Deus. Então, quando Jesus nos ensina essa oração como um modelo, ele não está dizendo assim: olha, daqui para frente, a única oração que vocês vão fazer é essa daqui. Não é isso que ele está falando. Mas o que está contido nesta oração precisa fazer parte da nossa vida de oração. Ela é baseada em alguns princípios muito claros da palavra de Deus, e que esses princípios precisam governar a nossa vida e também a nossa vida de oração. E diante disso, queridos, a primeira das petições, ela já expressa algo que normalmente, ou que muitas vezes, nós acabamos menosprezando na vida de oração e também na nossa vida diária, que é a motivação da oração. Normalmente, queridos, quando nós pensamos na oração, nós normalmente vamos pensar num momento em que nós temos para pedirmos algo para Deus, ou então para agradecermos algo ao Senhor.
Se você já participou de alguma reunião de oração, você vai lembrar de algum irmão que em algum momento da reunião de oração ele fala assim: olha, eu não tenho nada para pedir, não, eu só tenho a agradecer. Na verdade, quando nós vamos diante de Deus com essa postura, e eu sei que muitos irmãos vão ficar bravos comigo, mas quando nós vamos diante de Deus com essa postura, eu não tenho nada a pedir, só tenho a agradecer, isso na verdade é uma manifestação do nosso orgulho. Porque nós temos algo a pedir, e o que nós temos a pedir é que o nome de Deus seja santificado. Essa é uma perspectiva que nós nunca podemos perder quando nós oramos. Porque essa primeira petição, guarde isso, essa primeira petição revela a maior ou a principal motivação da oração, que é a glória de Deus. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar clamando: santificado seja o teu nome, Ele está nos dizendo que o principal motivo ou a maior motivação da oração é e deve ser a glória de Deus. Normalmente, queridos, nós temos uma compreensão um pouco equivocada a respeito da oração. Nós normalmente oramos para que os nossos pedidos sejam atendidos. Nós oramos para que Deus seja glorificado através dos pedidos que nós fazemos, e então nós clamamos ao Senhor: Deus, nos abençoa nisso, Deus dá a cura para o fulano assim, ou então traz cura para a minha vida, Deus, eu estou enfrentando uma luta muito grande, então que o Senhor intervenha nessa realidade. E eu já vou antecipar, não existe nada de errado em clamar essas coisas ao Senhor, em pedir essas coisas ao Senhor. No entanto, queridos, nós não podemos pensar que porque nós oramos e oramos com fé, Deus tem a obrigação de atender aquele pedido. Tá? Então, essa é uma perspectiva que normalmente nós nos esquecemos. Ainda que a gente pregue isso, ainda que a gente saiba disso, ainda que a gente fale isso, quando nós oramos e Deus não atende às nossas orações, então o nosso comportamento às vezes indica uma revolta contra Deus, ou então uma desistência na oração. Eu orei, Deus não respondeu, então não vou orar mais. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque na verdade a principal motivação para a oração não é a resolução dos nossos problemas, mas a principal motivação da nossa oração é a glória de Deus. Ou seja, nós oramos, queridos, para que o Senhor Deus seja glorificado nas nossas vidas. Uma vez que tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus, e o apóstolo Paulo deixa muito claro isso na palavra: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Se tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus, então as nossas orações, elas também são para a glória de Deus. Nós não podemos perder isso a perspectiva disso. E uma vez que nós oramos para a glória de Deus, então nós precisamos entender que não apenas o que nós pedimos é importante, mas também o porquê pedimos é importante. E a primeira petição, queridos, revela o motivo pelo qual nós oramos. Nós oramos por causa da glória de Deus. A questão é, como é que a oração faz isso? Como que nós podemos glorificar a Deus através da nossa vida de oração? Como glorificamos, como que a nossa oração pode ser uma oração para a glória de Deus? E eu já vou te responder. A oração glorifica a Deus quando nós nos lembramos quem é o Deus para quem nós oramos. Quando o Senhor Jesus, ele inicia a oração fazendo essa petição, ou nos dizendo que nós temos que fazer essa petição: santificado seja o teu nome. Então, Jesus está
clamando na sua oração e nos ensinando a clamar também, que nós o tempo todo nos lembremos do caráter do Deus a quem nós oramos, da natureza do Deus a quem nós oramos. Então nós não apenas declaramos quem Deus é, Pai nosso que estás nos céus, mas nós também clamamos pela natureza de quem Deus é. Santificado seja o teu nome. Um dos erros mais graves a respeito da oração, queridos, é que nós achamos que ela é semelhante. Eu sei, irmãos, pode ser que você fale assim, pastor, mas eu nunca vi a oração assim. Mas a forma como nós oramos, muitas vezes, ela manifesta isso, tá, irmãos? Às vezes, a forma como nós oramos demonstra que nós achamos que a oração é como se fosse uma lâmpada mágica. Sabe a lâmpada mágica do Aladim? Então nós esfregamos a lâmpada e então Deus nos concede, o gênio da lâmpada nos concede o direito a 3 pedidos. E algumas pessoas acham que aquele período de adoração que todos nós somos ensinados a fazer quando oramos é essa esfregadinha da lâmpada. Sabe como? Eu vou adorar a Deus aqui, porque quando eu adoro a Deus, então Ele me dá direito a 3 pedidos na oração. E isso é completamente antibíblico, queridos. É completamente antibíblico. A oração não é a lâmpada mágica que nós esfregamos e então ganhamos ali 3 pedidos. O motivo, inclusive, pelo qual o apóstolo Tiago escreve lá em Tiago capítulo 4, versículo 3, que o motivo pelo qual nós não recebemos as coisas que pedimos é porque nós pedimos mal para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres. Lembra desse texto? Tiago capítulo 4, versículo 3. Vocês não recebem porque pedem mal, pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. Uma das coisas, e a primeira coisa que nós temos que pedir quando nos aproximamos de Deus, é que Deus manifeste o seu caráter a nós, que Deus manifeste a sua glória, o seu ser, a sua natureza para nós. E é por isso que o Senhor Jesus fala, a primeira petição é, santificado seja o teu nome. Agora, a questão é, o que quer dizer essa petição? Santificado seja o teu nome. Se você vai lembrar aí, você está há algum tempo na igreja, você vai lembrar em algum momento, alguém já falou que ser santo é ser separado. Lembra desse conceito? Normalmente as pessoas falam assim, o que quer dizer santo? Quer dizer separado. E aí as pessoas se embananam um pouco para dizer assim, mas separado do quê? Né? Então quando a gente clama santificado, a gente está falando separado. Mas o que quer dizer separado? Em que sentido nós estamos clamando ou pedindo para que o nome de Deus seja separado? Para entender isso, queridos, nós precisamos entender um pouco do que significa essa palavra nome na cultura, no conceito do qual Jesus estava falando, na cultura hebraica. O conceito por trás da palavra nome na cultura hebraica, queridos, era algo extremamente importante. O nome de alguém não era apenas a palavra que nós usamos para nos referirmos a esse alguém, ou então para diferenciarmos uma pessoa da outra. Né? Então eu estou aqui na igreja e está aqui comigo o diácono Gilmar, o diácono Lucas, o Vitor e o Fábio. Eles estão aqui na igreja. Eu dei o nome deles. Né? Então se eu quero chamar um deles aqui, eu falo assim, Vitor, vem aqui, Fábio, vem aqui. Não precisa vir não, tá? Não precisa vir passar vergonha não. Né? Vem aqui. Então eu chamo eles pelo nome. Né? No entanto, na cultura judaica, queridos, o nome, para os judeus, o nome, ele não representava apenas essa palavrinha com a qual nós nos referimos a outras pessoas, mas o nome dessa pessoa representava todo o caráter dela. Então, ao pronunciar o nome de alguém, você não estava simplesmente chamando essa pessoa, ô fulano, vem cá. Não, não era isso, era muito mais do que isso. Você estava invocando todo o ser dessa pessoa. O seu caráter, a sua identidade,
tudo o que ela é estava incluída nesse conceito do nome dela. Não é à toa, queridos, que muitos dos nomes no Antigo Testamento, eles têm significados profundos, e não é à toa que, a partir de um encontro significativo com Deus, algumas dessas pessoas, acontece isso com os patriarcas, por exemplo, algumas dessas pessoas têm o seu nome mudado. Lembra? Abrão vira Abraão, Sarai vira Sara. Né? Jacó vira Israel. Então, a partir do encontro com Deus, o nome dessas pessoas é transformado. Por quê? Porque Deus estava dando uma nova identidade para aquelas pessoas, um novo caráter para aquelas pessoas. A realidade mais próxima que nós temos disso, queridos, que legal, o Gabriel falou exatamente isso aqui, ó. Tanto que era comum uma pessoa mudar de nome quando algo grandioso ocorria. Exatamente. A realidade mais próxima que nós temos disso, queridos, na nossa cultura, é quando nós dizemos: ixi, o fulano está com o nome sujo na praça. Né? Já ouviu essa expressão? Não é o nome dele que está sujo, muito provavelmente ele está com algum problema na sua vida financeira. Então, mas não é o nome que está sujo. Mas a gente usa essa expressão, né? O nome do fulano está sujo na praça. Ou então quando alguém fala assim: não, peraí, eu vou honrar o nome da minha família. Quando a pessoa está falando isso, ela não está preocupada com o nome Matos ou com o nome Lara. A pessoa está preocupada com a história de caráter, de honestidade, de virtude que os membros da família construíram, não é verdade? É essa perspectiva que a gente tem. Na cultura judaica, o nome é um pouquinho por aí, é mais profundo do que isso, mas é um pouco por aí. Não é o nome o problema, não é o nome Matos, não é o nome Tiago, não é o nome Lara. É um conceito que envolve o caráter, o ser, a identidade da pessoa, a personalidade. Então, quando Jesus fala sobre o nome de Deus ser santificado, Jesus está falando assim que é o próprio Deus revelado em seu caráter, nas suas obras, na sua identidade, no seu ser, que tem que ser santificado. E quando nós clamamos para que o nome de Deus seja santificado, nós estamos declarando a sublimidade do caráter de Deus, do ser de Deus. Nós estamos dizendo que não existe, ao clamarmos isso, estamos dizendo que não existe nenhum outro ser, nenhum outro nome em toda a existência que se compare ao ser de Deus. Então, quando nós falamos santificado seja o teu nome, nós estamos reconhecendo que o nome de Deus precisa estar completamente, o ser de Deus precisa estar completamente separado, santificado de tudo o que nós conhecemos. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, é porque nós estamos maravilhados com um Deus que é digno de honra, de glória, de louvor. E nós exultamos no caráter, no ser, na identidade do Senhor. O motivo pelo qual nós clamamos isso tudo, né, é porque nós entendemos, nós percebemos que o caráter de Deus é exaltado, majestoso, que o caráter de Deus, o ser de Deus é lindo, é cheio de esplendor, completamente justo, inteiramente puro e amável, cheio de virtudes. Então, ao falarmos, santificado seja o teu nome, é justamente para nos lembrarmos de quem Deus é, do seu caráter, da sua bondade, das suas virtudes, do seu ser maravilhoso. E então, nós oramos isso porque estamos simplesmente espantados com o maravilhoso ser de Deus. Essa é a perspectiva daquilo que Jesus nos traz nessa primeira petição: santificado seja o teu nome. Agora, diante disso, queridos, nós precisamos considerar
algumas aplicações dessa primeira petição nas nossas orações. E essas aplicações, elas dependem muito, né, do fato de que nós oramos isso com sinceridade, ou então simplesmente é uma reza que nós repetimos, né? Nós precisamos considerar algumas dessas, algumas aplicações a respeito dessa primeira petição nas nossas vidas. Existe nos meios acadêmicos da teologia, queridos, eu lembro desse debate, né, no seminário, quando eu estava fazendo seminário ainda, que era uma das discussões assim que mais causa estranheza, dificuldade e constrangimento àqueles que são do ramo da teologia reformada. Então, nós presbiterianos, normalmente nós encontramos alguma dificuldade em responder essa pergunta. E a pergunta é: será que a oração muda as coisas? Será que orar serve para alguma coisa, uma vez que nós cremos num Deus soberano, uma vez que Deus já tem tudo pré-determinado, Deus já determinou tudo aquilo que acontece e vai acontecer e etc. Será que quando eu oro alguma coisa muda? E a resposta é muito fácil, queridos. Eu olho para a palavra e eu percebo claramente que a oração muda as coisas. Muda muitas coisas. A oração, na verdade, transforma realidades inteiras, queridos. Só que a gente tem que ter algo em mente quando nós pensamos isso. Que talvez não seja a oração em si que muda, mas o Deus que atua através das nossas orações é quem muda as coisas. Um exemplo disso, queridos, é essa petição, é essa súplica que nós fazemos. E uma súplica que é aparentemente bastante simples. Santificado seja o teu nome. E quando nós olhamos para essa súplica, queridos, nós vamos descobrir que quando nós clamamos isso, quando nós fazemos essa petição, isso traz muitas mudanças, muda muitas coisas. E uma das coisas que muda é que, principalmente, nós transformamos a forma como nós nos relacionamos com Deus. Então, a partir da forma como nós nos relacionamos com Deus, nós também somos mudados na forma como nós nos relacionamos com as pessoas e com as coisas à nossa volta. E é por isso que a primeira coisa que eu quero trazer como aplicação é que clamar, santificado seja o teu nome, mede a real profundidade do meu amor a Deus. Quando eu sou tomado por um real desejo por Deus, que me leva a orar, santificado seja o teu nome, eu estou manifestando o meu amor a Deus. E não é por acaso, queridos, que o Senhor Jesus coloca essa como sendo a primeira petição. A primeira, antes de mais nada, antes de pensar em qualquer outra coisa, a primeira coisa que você vai clamar é: santificado seja o teu nome. O motivo pelo qual a primeira coisa que nós pedimos, queridos, seja a respeito do ser de Deus, é para que a gente aprenda a ordenar todas as coisas da nossa vida depois do nosso amor a Deus. Isso implica, queridos, no fato de que todos os outros pedidos, eles precisam estar subordinados ao meu amor a Deus. Todo o meu clamor ao Senhor precisa estar subordinado ao meu interesse na glória de Deus. A glória de Deus é o meu maior interesse. O que eu mais quero é que o caráter e o ser de Deus seja santificado, e é isso o que eu mais desejo.
E eu manifesto isso quando, antes mesmo de eu pensar nas minhas coisas, nas minhas lutas, nas minhas necessidades, nas minhas dores, eu penso na glória de Deus, clamando: santificado seja o teu nome. É complicado a gente falar isso na internet, né? Mas eu vou contar um testemunho. Eu lembro de uma vez, uma moça foi dar um testemunho, uma senhora, jovem senhora, foi dar um testemunho, e ela estava agradecendo porque Deus tinha ajudado ela a enganar a alfândega na hora de trazer algumas importações, né, na bagagem. Eu falei assim, puxa, eu acho que não foi Deus, eu desconfio que não foi Deus que te ajudou a enganar a alfândega, não. Quando a gente faz uma oração como essa, né, Deus me ajuda aqui a passar um produto irregular aqui, né, obrigado Deus, porque o Senhor me ajudou a enganar a alfândega. Vamos ser bem honestos, muito provavelmente essa pessoa não estava pensando na glória de Deus, mas estava pensando na sua própria necessidade. Agora, quando nós ordenamos a nossa vida a partir do nosso amor a Deus, queridos, quando nós clamamos, santificado seja o teu nome, o que nós mais queremos, irmãos, mais do que as nossas coisas, é que Deus seja honrado e glorificado. E isso demonstra a profundidade do nosso amor. O nosso problema, irmãos, é que nós amamos muito mais as nossas coisas do que nós amamos a Deus. O nosso problema é que muitas vezes nós achamos que as nossas necessidades, as nossas lutas, as nossas dores, elas vêm antes da glória de Deus na nossa vida. A prova disso é o fato de que nós estamos sempre lutando contra a nossa insatisfação. Nós vivemos insatisfeitos. E a demonstração disso é que nós queremos consumir cada vez mais, nós lutamos cada vez mais por mais status, por mais poder, por mais dinheiro, por mais influência, nós investimos em relacionamentos pecaminosos, e tudo isso, queridos, porque nós amamos muito mais as nossas coisas do que amamos a glória de Deus. Nós fazemos tudo isso porque nós não estamos completamente satisfeitos no nome santificado de Deus. Se nós estivéssemos profundamente impactados com o caráter glorioso de Deus, então nós seríamos completos nele. A santidade do nome de Deus deveria nos levar a um profundo contentamento, a uma profunda satisfação em quem Ele é. Essa é uma das realidades, queridos, que quando nós clamamos, santificado seja o teu nome, precisa encontrar morada no nosso coração. O contentamento, a satisfação em Deus. Isso não quer dizer que nós vamos ignorar as nossas necessidades. Isso não quer dizer que nós vamos ignorar as nossas coisas. A prova disso é que o próprio Senhor Jesus nos diz que nós temos que orar pelo nosso pão, ou seja, pelas nossas necessidades materiais. Nós temos que orar para que Deus perdoe as nossas dívidas, as nossas necessidades espirituais, assim como nós perdoamos os nossos devedores, as nossas necessidades relacionais, e não nos deixar cair em tentação, as nossas necessidades morais, e livra-nos do mal, as nossas necessidades de segurança. O Senhor Jesus nos ensina a orar pelas nossas necessidades, mas antes delas vem a necessidade do caráter de Deus ser manifesto a nós. A segunda aplicação a respeito disso é que, quando nós clamamos, santificado seja o teu nome, nós estamos clamando para que a nossa compreensão da justiça de Deus seja moldada na perspectiva de Deus. Quando eu digo, santificado seja o teu nome, eu estou dizendo para que o nosso Deus, o Pai nosso que estás nos céus, faça tudo o que for necessário
para que o caráter dele, a glória dele, o esplendor dele seja manifesto. É mais ou menos assim: Deus, tudo o que eu mais quero é que a tua glória seja manifesta. Quando nós clamamos, santificado seja o teu nome, é como se nós estivéssemos orando assim: Deus, porque eu amo o teu nome, porque eu amo o teu ser glorioso, então, por favor, faça o que for preciso para que a tua glória seja manifesta. Nada neste mundo é tão valioso para mim quanto a tua glória manifesta na minha vida e diante de todas as outras pessoas. Em outras palavras, irmãos, nós estamos dizendo para Deus, nós estamos clamando ao Senhor, que tudo o que nós temos e tudo o que nós somos está nas mãos poderosas do Senhor. A nossa vida, a nossa família, o nosso sustento, a nossa saúde, as nossas capacidades, as nossas virtudes, tudo isso está nas mãos do Senhor. E quando nós pedimos para Ele que a glória dele seja manifesta, então nós estamos pedindo para que o Senhor intervenha em todas essas circunstâncias, mas através da perspectiva da glória do nome de Deus. Nós estamos pedindo para que Deus seja glorificado através de uma cura, através de um milagre, através de uma intervenção sobrenatural. Tudo isso está incluído no santificado seja o teu nome. A compreensão da glória de Deus manifesta. No entanto, irmãos, nós normalmente esquecemos de uma parte, ou então um atributo de Deus que às vezes a gente deixa passar batido. Quando nós clamamos, santificado seja o teu nome, nós também estamos pedindo para que Deus exerça a sua justiça sobre tudo o que afronta o seu caráter glorioso. Dá para entender isso? Quando nós falamos, Deus, santificado seja o teu nome, nós também estamos clamando, Deus, que o Senhor manifeste o seu juízo e a sua justiça sobre tudo o que contraria, o que se rebela contra o Senhor. Queridos, não existe nenhuma desonra maior para um cristão do que ver o nome de Deus ser desprezado. Se nós somos de fato cristãos, na nossa compreensão, na nossa vida, não deveria existir nada mais vergonhoso para nós do que ver o nome de Deus ser blasfemado pela injustiça, pela impiedade, pela perversidade, pela imoralidade e pela devassidão dos homens. É por isso que quando nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo, Deus, que todos os seres humanos se rendam diante do teu esplendor, que todos os seres humanos se sujeitem ao Senhor. Mas nós também estamos dizendo para Deus, Deus, defenda o teu santo nome contra o desprezo, contra a vergonha, contra a injustiça, contra a maldade dos homens. Isso quer dizer, queridos, que quando nós clamamos pelo caráter de Deus, pelo nome de Deus santificado, nós estamos automaticamente clamando contra aqueles que não amam o caráter de Deus. Porque todos os seres humanos deveriam se render diante da santidade do caráter do nome de Deus. Quando nós clamamos, santificado seja o teu nome, nós estamos clamando contra aqueles que não amam o caráter de Deus. O presbítero Ademir está dizendo aqui,
santificado seja o teu nome, essa petição está intimamente vinculada ao terceiro mandamento, que proíbe que seja tomado em vão o nome de Deus. Perfeito, presbítero Ademir, tem tudo a ver. Quando eu digo que santificado seja o teu nome, nós estamos levando em conta de que o caráter de Deus é tão absolutamente santo que nós não devemos invocar o nome de Deus para coisas inúteis. Né? Nós não devemos invocar o nome de Deus para coisas vãs. Né? E tem tudo a ver com o terceiro mandamento, sim. Se eu não me engano, o presbítero Ademir é um expert nas institutas de João Calvino, pode me confirmar, mas se eu não me engano, o reformador João Calvino faz esse vínculo, inclusive, quando ele trabalha a oração do Pai Nosso, no 4º livro das institutas, se eu não me engano, ele faz essa associação com o terceiro mandamento. Né? A terceira aplicação, queridos, uma vez que nós clamamos, santificado seja o teu nome, também nos leva a observarmos o caráter justo de Deus, e é um clamor para que Deus exerça o seu juízo e defenda a sua santidade diante dos homens. Clamar santificado seja o teu nome, também a terceira aplicação, motiva corretamente a minha evangelização. Nós não ficamos apenas no clamar contra aqueles que ofendem o caráter justo de Deus, o caráter santo de Deus, mas nós também manifestamos a nossa preocupação com a profanação do caráter santo de Deus por aqueles que não creem em Deus. Ou seja, nós também estamos preocupados em fazer com que o nome de Deus seja reverenciado em todas as circunstâncias. E que, se existe alguém que eu conheça, que eu amo, com quem eu me relaciono, que convive comigo, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, um colega de estudos, que ainda não adora a Deus, o meu convite deveria ser: santificado seja o nome de Deus na vida dessa pessoa. E o tempo todo eu devia fazer com que essa pessoa que não adora a Deus viesse adorar a Deus comigo. Não apenas aqui na vida da igreja, mas na sua vida diária. A verdade é, queridos, que quando nós clamamos, santificado seja o teu nome, nós nunca deveríamos estar em paz conosco mesmo, enquanto todas as pessoas que nós conhecemos não conseguirem reconhecer a glória, o domínio e a majestade de Deus. Quando eu clamo, santificado seja o teu nome, eu deveria demonstrar ou ser alguém que o tempo todo convida outras pessoas para o louvor da glória de Deus. Deixa eu fazer uma paradinha aqui. Ou seja, nós devemos adorar, santificado seja o teu nome, até que aqueles que não adorem se tornem adoradores. Deu para entender isso? Nós devemos adorar, santificado seja o teu nome, até que aqueles que não são adoradores se tornem adoradores. Deixa eu fazer uma pausa para ler aqui as muitas participações que nós temos. A Karen está nos lembrando, também é um momento de louvor e adoração a Deus, exato. É isso mesmo. O Nicolas está nos lembrando o clamor de Daniel, no capítulo 9, versículo 19, Daniel clamando para que o nome de Deus seja honrado, santificado, glorificado, é isso mesmo. Né? O Vladimir falando assim, lembremos que Moisés não adentra na terra prometida por não santificar o nome de Deus perante a congregação. Boa lembrança, Vladimir. Ou seja, não revelar aos homens um Deus santo, não separando-o como único. Muito bom, é isso mesmo. Né? O presbítero Cleuber falando aqui, santificado seja o teu nome. Essa petição está desejando que o nome de Deus seja estabelecido sobre tudo e todos. É como se Deus fosse um comandante militar e estivéssemos pedindo que ele conquiste e domine sobre tudo. Perfeito, presbítero. A orientação para essa terceira aplicação é exatamente essa. Uma vez que nós estamos interessados na glória de Deus,
nós estamos clamando, santificado seja o teu nome, tanto sobre os perversos, falando assim, Deus exerce o seu juízo, defende a santidade do teu nome contra os imorais, contra os incrédulos, contra os ímpios. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo, ou interessados em fazer com que estes se tornem adoradores. Então, ao mesmo tempo que nós clamamos, Deus defende o teu nome, nós estamos também clamando, Deus, por favor, exerce misericórdia. Faz com que estes que não adoram o teu nome, estes que não reconhecem o teu caráter santo, se tornem adoradores. E é por isso, queridos, que quando eu falo santificado seja o teu nome, move o meu coração à evangelização. O meu coração é motivado corretamente para a evangelização. A verdade, irmãos, é que todo ser humano deveria se regozijar, se alegrar, se satisfazer com o esplendor do caráter de Deus, com o nome de Deus sendo santificado. E é justamente o fato de que nem todos fazem isso que nos deveria levar à evangelização. Ou seja, na verdade, o único fato que deveria nos conduzir a evangelizar as outras pessoas é porque essas pessoas que nós amamos ainda não reconhecem o caráter majestoso do nosso Pai. O verdadeiro motivo pelo qual nós deveríamos proclamar o Evangelho é porque as pessoas que nós amamos não querem que o nome de Deus seja santificado. Porque se elas quisessem, elas já tinham se rendido ao Senhor Jesus. E isso para nós deveria ser inaceitável, irmãos. Inaceitável. O fato de que o nosso Pai que estás nos céus tem um caráter de amor, de bondade, de justiça, de majestade, de esplendor e santidade, deveria nos levar à evangelização. No entanto, irmãos, para nossa tristeza, infelizmente nós não pensamos na evangelização dos nossos queridos como um compromisso com a glória de Deus, não é verdade? Normalmente, a nossa motivação é salvar os outros do inferno. Não é isso mesmo? E esse é o motivo pelo qual a nossa evangelização é tão fraca. É por isso que a nossa evangelização é tão débil, tão limitada. O motivo pelo qual nós não evangelizamos, queridos, é porque nós não estamos considerando o caráter glorioso do nome de Deus, que deve ser santificado. Nós somos tão egoístas e desprezamos tanto a glória do caráter majestoso de Deus, que o real motivo pelo qual nós queremos evangelizar, irmãos, é para libertar as pessoas que nós amamos do inferno. Você já pensou isso? O real motivo pelo qual nós evangelizamos não é para que a glória do nome de Deus seja santificado na vida dessas pessoas. Não é para que a glória de Deus seja manifesta na vida daquela pessoa. Não. É porque nós queremos que aquela pessoa vá para o céu. Ou melhor, nós não queremos que aquela pessoa vá para o inferno. E isso demonstra que, na verdade, nós amamos mais as pessoas que estão à nossa volta, tanto que nós queremos que elas sejam livres do inferno, do que nós amamos a glória e o caráter de Deus. Se nós amássemos mais o caráter santificado de Deus, mais do que nós amamos as pessoas, então nós seríamos muito mais dedicados na evangelização. Se nós amássemos o caráter glorioso de Deus, e se nós quiséssemos que as pessoas que nós amamos se rendessem a esse esplendoroso caráter, então o nosso clamor, santificado seja o teu nome, também nos conduziria à evangelização. Mas não é só isso, queridos, porque eu quero trazer uma quarta aplicação. Quando eu clamo, santificado seja o teu nome, isso também precisa mudar a visão que eu tenho a respeito da minha própria santidade. Ou seja, eu não quero
que o nome de Deus seja santificado apenas nos outros. Eu quero que o nome de Deus seja santificado em mim também. Eu quero manifestar a glória de Deus na minha vida também. E quando eu digo isso, eu não estou falando apenas da minha salvação. Eu quero que o caráter de Deus seja honrado e seja glorificado, porque eu mesmo tenho vivido de acordo com aquilo que Deus já fez em mim. Porque eu quero viver em santidade. Então, quando eu clamo, santificado seja o teu nome, eu estou clamando, não me deixe cair em tentação. Porque eu estou olhando para a santidade de Deus, e que eu quero que essa santidade seja vista, seja expressa, manifesta na minha vida também. Queridos, nós temos visto tanta gente que se diz crente por aí, vivendo uma vida devassa, uma vida imoral, uma vida cheia de injustiças, cheia de impiedades. Me diga honestamente, você acha que essas pessoas estão vivendo de forma como se o nome de Deus fosse santificado através da vida delas? É evidente que não. É evidente que não. Mas sejamos honestos. Nós não estamos aqui para olharmos para os outros, não é verdade? Eu quero que você olhe para você mesmo, assim como eu olho para mim mesmo. Você acha que as coisas que você tem feito glorificam o nome santo de Deus? Você acha que a forma como você se relaciona com as pessoas com quem você se relaciona tem honrado o nome de Deus que você clama para que seja santificado? E os lugares que você frequenta? E as palavras que saem da sua boca? E os pensamentos que dominam a sua mente? E as motivações que conduzem a sua vida? Será que essas coisas têm demonstrado que você é alguém que clama pelo nome santificado de Deus? O fato, queridos, é que se eu não tenho vivido como um santo, então, na verdade, eu não estou nem um pouco preocupado com o caráter santo de Deus. E o santificado seja o teu nome, não tem absolutamente nenhuma função na minha oração. É exatamente por isso, queridos, que eu preciso viver em santidade. Você precisa viver de acordo com aquilo que Deus já fez em você. E eu preciso viver de acordo com aquilo que Deus já fez em mim. Para que o nome de Deus, o seu caráter glorioso, seja santificado em mim também. Eu estou clamando pelo juízo e pela justiça de Deus na minha vida também. E é exatamente por isso, queridos, que nós precisamos sim viver uma vida de pureza, uma vida santa, uma vida reta. Nós não podemos viver em impiedades, injustiças, imoralidades. Essas coisas não devem ser nem nomeadas entre nós, como diria o apóstolo Paulo. Clamar, santificado seja o teu nome, é um clamor pela minha própria santidade, pela minha própria vida de pureza e de retidão diante de Deus. Quando eu falo Deus, santificado seja o teu nome, eu também estou dizendo, não apenas seja santificado na vida das pessoas imorais que vivem perto de mim, mas seja santificado na minha vida também. Opera a santificação em mim também. Eu não quero o teu juízo e a tua justiça na vida das pessoas à minha volta, mas eu quero na minha vida também. E isso tem muito a ver, como o Nicolas falou, com a oração de Daniel, lá no capítulo 9 do livro de Daniel, né? Concluindo, queridos, santificado seja o teu nome, é mais uma prova de que a oração muda tudo à nossa volta. A minha oração precisa expressar o meu amor a Deus. A minha oração
precisa expressar o meu desejo e o meu temor pela justiça de Deus. A minha oração precisa expressar o desejo que eu tenho de que as pessoas à minha volta sejam salvas. As pessoas que eu amo sejam salvas. A minha oração precisa expressar o meu arrependimento e a minha inconformidade com a lei de Deus. E por isso eu preciso desejar viver uma vida santa. O diácono Ernie está dizendo aqui, pastor, conhecer o significado de orar pela glória do nome de Deus é um privilégio. Ele nos conhece e cuida de nós, dando-nos o pão nosso de cada dia, né? Dá-nos o pão de cada dia, e nós o conhecemos e buscamos a glória do seu santo nome. Isso mesmo, Erlen, é exatamente isso. É um privilégio conhecer o caráter de Deus, né? Conhecer o ser de Deus. O presbítero Norton, lembrando de Miqueias, capítulo 6, versículo 8, ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Exato. A minha oração precisa expressar o meu amor a Deus, queridos. Mais do que eu amo todas as coisas à minha volta, mais do que eu amo a minha família, mais do que eu amo as minhas conquistas, mais do que eu amo a minha vocação, mais do que eu amo as minhas coisas, eu amo a glória de Deus manifesta. E por isso eu oro: santificado seja o teu nome. A minha oração precisa expressar o meu temor pela justiça de Deus. Eu preciso estar completamente consciente de quem Deus é e que tudo o que eu mais desejo é que o seu caráter santíssimo seja honrado. E por isso eu oro: santificado seja o teu nome. A minha oração precisa expressar o meu desejo pela salvação das pessoas que eu amo. Se eu quero que o nome de Deus seja santificado, então eu quero que as pessoas que eu amo vivam em adoração a Deus. E isso só é possível se elas creem em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E isso nos conduz à evangelização. É por isso que eu oro: santificado seja o teu nome. A minha oração precisa expressar o meu arrependimento pela minha inconformidade com a lei de Deus. E que por isso eu desejo viver uma vida santa. Eu quero o nome de Deus santificado na minha vida também, não apenas na vida dos outros, mas na minha vida também. E por isso então eu vivo de forma a glorificar a Deus em tudo o que eu faço. E por isso eu oro: santificado seja o teu nome. Queridos, uma simples expressão, uma curta petição está completamente arraigada, entranhada na nossa vida e que relaciona o nosso desejo, as nossas petições, os nossos clamores ao ser de Deus. Se nós amamos o Senhor, se nós admiramos o seu ser, o seu caráter, a sua virtude, os seus atributos, se nós amamos as pessoas que estão à nossa volta e se nós amamos a vida reta, então nós devemos clamar: santificado seja o teu nome. Não apenas quando fazemos a oração do Pai Nosso, mas em todas as nossas orações. E isso vem manifesto de diversas formas. Não apenas na repetição dessa frase: santificado seja o teu nome. Mas quando nós falamos assim: Deus, o que eu quero é que a tua glória seja manifesta. Deus, eu clamo para que o Senhor exerça o teu juízo sobre aqueles que vivem em inconformidade com a tua lei. Deus, eu clamo para que o Senhor me conduza a maior profundidade no relacionamento com o Senhor, porque o teu caráter é santo, justo, virtuoso e bom. Deus, eu clamo para que as pessoas que estão à minha volta e que eu amo reconheçam o teu caráter santo. Em todas essas coisas, irmãos, nós estamos dizendo para o Senhor: santificado seja o teu nome. Amém?
Nós vamos encerrar o nosso tempo de aula aqui, queridos, e nós não poderíamos encerrar de outra forma que não orando. E orando o Pai Nosso. Vamos fazer a oração do Senhor? Você pode aí na sua casa erguer a sua voz e orar junto comigo, mas também você pode fazer silenciosamente na sua mente, no seu coração, fazer essa oração cheia de significado, cheia de princípios, cheia de norte e de modelo para nós, para a nossa vida de oração. Vamos orar? A oração do Senhor que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê um excelente domingo e que nós possamos viver na santidade do nome de Deus, clamando: santificado seja o teu nome. Que Deus te abençoe, um excelente domingo. A paz.